Saúde e Acesso, edição especial Showcase FAF 2025. Em parceria com a Axê, mais vida para você. Olá pessoal, mais uma sessão aqui do nosso Showcase, o Showcase do FAF 2025, uma parceria entre o INAF e o Laboratório Axê. Essa parceria ela traz os principais destaques do Fórum de 2025, dessa edição que tem como tema central acesso, inovação, acesso e sustentabilidade. Eu estou aqui do meu lado com Simone Amaral, ela é diretora adjunta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Já estou anunciando para vocês que o nosso congresso, o FAF 2026, será em parceria com esta secretaria e a gente estará lá no ano que vem, se Deus quiser, com mais um fórum e mais um highlight, né, os pontos de destaque aqui nessa parceria entre o INAF e o Laboratório Axê. Simone, nosso tema central é inovação, acesso e sustentabilidade. Você, como gestora de uma secretaria, de um estado super importante como o Rio Grande do Sul, o que é que você viu aqui no nosso congresso, esse tema, como é que ele impacta na Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul? Quais são os desafios que os gestores têm para gerar inovação ou ter a inovação, garantir o acesso da população a essa inovação e poder, ao final, tornar o sistema sustentável? Perfeito. Obrigada, professor, por ter convidado. Então, estou aqui falando pela Secretaria da Saúde, né, Departamento de Assistência Farmacêutica. Ontem nós tivemos como pauta também a questão da oncologia e a nova portaria, que ainda não tem uma pactuação em relação, por exemplo, ao financiamento. E até que nós tenhamos isso, fica difícil que nós tenhamos a perspectiva do passo seguinte, né, dos passos seguintes, da organização do sistema e de que forma isso vai acontecer. No estado do Rio Grande do Sul, pela nossa experiência, lá no ano de 2007, né, um pouquinho lá atrás, nós descentralizamos o atendimento aos usuários de medicamentos especiais, que são a lista do estado e dos especializados. Então, são 497 municípios que recebem esses medicamentos e atendem os pacientes, melhorando então o acesso, né? Não existe mais o deslocamento do usuário. Ao mesmo tempo, cria um outro desafio, né? O desafio de RH, então nas farmácias municipais, o desafio de possibilidade de armazenamento, inclusive da rede frio, né? E também a logística, porque que o usuário que esteja num município e numa determinada região tenha o mesmo atendimento de outra região, de outro município, e parece simples, mas não é. Porque, inclusive, na perspectiva do usuário e com a facilidade que se tem hoje de contato, um usuário fala com outro do mesmo medicamento e diz, eu já recebi e tu, porque na realidade não existe uma frota, né, de caminhões que vão entregar ao mesmo dia, no mesmo momento, até porque a distância também é diferente, e o usuário tem muita dificuldade em entender. Aí nós caímos naquela velha questão, né, medicamento foi incorporado hoje, parecer favorável da Conitec, amanhã tem usuário querendo medicamento. E ele entende que ele já tem um direito, e ele já tem, mas ele não está concretizado, né? Ele não está materializado, porque nós não temos ainda o código do procedimento, nós não temos o protocolo, e ele fica naquela angústia, ele, os profissionais, alguns médicos também não conhecem essa sistemática, né? Então eu acho que a sustentabilidade tem a ver com a multiplicação de conhecimento, porque sempre que tu divulga e que tu consegue multiplicar para todas as pessoas, uma linguagem fácil, de que forma as coisas acontecem no SUS, porque tem um passo a passo. É aquilo que nós chamamos de a burocracia, é a forma como o sistema, né, ele funciona daquela forma. Então, tu aprova a tecnologia, depois tu faz o protocolo, porque tu tem que pensar nas outras linhas que estavam disponíveis, então, pelo SUS. Aí tu tem que pensar na pactuação, quem vai pagar essa conta, e depois tu tem que viabilizar aquele acesso. Então, eu acho que a sustentabilidade, e nós não devemos muito nos prender na questão econômica, né? A questão econômica é primordial.
e também alinhar para qual ente, quem vai fornecer isso. E às vezes, isso eu aprendi lá no FAF, lá na Bahia. A gente fala sempre em incorporação, né, de medicamento, de tecnologia, e a desincorporação. Porque às vezes é a migração de uma tecnologia para outra linha, né? Aquele medicamento que talvez possa estar na atenção básica, possa estar com uma outra linha de financiamento. Então tudo isso garante a sustentabilidade, porque na realidade a grande oferta de itens, ela traz essa possibilidade que tu atenda um maior número de pessoas. Mas acho que nós estamos num caminho bom, os tempos não são bons, a oncologia é uma angústia de todos os estados, então fazer com que nós tenhamos o atendimento mais rápido possível, porque hoje nós somos muito judicializados, né, e de todos os tipos de medicamentos, alguns que nem têm incorporação ainda pelo SUS, e aí entramos na questão de tabela, de procedimentos e de como os serviços ainda, né, no sistema que nós hoje dispomos, estão fazendo a oferta desses medicamentos. A oncologia traz uma pressa. Quando nós temos uma questão de oncologia, os tempos não são os mesmos, né? Tu não trata um câncer com espera, com tempo de espera, porque às vezes a caminhada para diagnóstico já foi muito demorada. Então nós temos que pensar nisso, e a questão da oncologia, por exemplo, deveria ser priorizada para que nós tenhamos, todos os estados então, uma possibilidade de melhorar a sua rede, a sua rotina de atendimento, e dar um retorno muito urgente para aquelas pessoas, né? No Rio Grande do Sul nós temos um grande grupo de pacientes, inclusive com melanoma, que depois acabam tendo metástase e tudo mais, câncer de útero, de colo de útero, câncer de mama, próstata. Esse câncer raro que você participou da neuroblastoma. Atinge crianças, e inclusive tem uma questão de dificuldade diagnóstica, porque às vezes a criança vai e pelos sintomas, né, ele pode ser levado né, tardiamente a um diagnóstico que possibilite um tratamento efetivo e a cura. Veja só, vamos agora finalizar nossa entrevista. Eu queria perguntar a você o que você achou da primeira plenária. Você agora como, digamos assim, ouvinte na plateia do nosso tema inovação, acesso e sustentabilidade. O que você pode dizer aqui para os nossos ouvintes? Professor, quando nós fizemos o Sinfar, agora há pouco, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nós já discutimos um pouquinho disso, né? E aí trouxemos isso para cá e achei muito proveniente, porque nós não falamos quase disso. A sustentabilidade, eu me lembro quando tu colocou esse tema lá no Sinfar, eu fiquei pensando, onde é que ele quer chegar com isso? O que ele está querendo? E isso foi muito importante, porque eu fiz um exercício com os colegas ali do meu departamento e eu dizia, mas amanhã eu estou indo participar de uma mesa, eu vou falar sobre tal coisa. E aí eu fiquei pedindo a opinião, o que tu acha que eu devo dizer? Devo falar isso? Eu devo falar aquilo? E vieram muitas, e algumas pessoas assim, num primeiro momento disseram, eu não sei, meio bem gaúcho, né? Mas as pessoas diziam isso, eu não sei, o que tu vai dizer? E aí quando eu apresentei o que eu ia falar, as pessoas disseram, mas tu vai falar de logística também? Eu disse, sim, porque a logística é o que garante efetivamente a entrega do insumo. O acesso. O acesso. E se o município não tem luz, não tem gerador, não tem meio de transporte para buscar o medicamento, não tem um farmacêutico, não tem como ampliar. Então, mesmo que imagina, se o Ministério da Saúde incorporar mais 10 medicamentos termoláveis numa rapidez absoluta e numa quantidade que muitas pessoas venham a se beneficiar, os lugares não vão estar prontos para receber tanto medicamento termolável, porque tu precisa ter uma estrutura para isso. E aí tu não vai conseguir fazer com que essa entrega seja efetiva para aquele usuário. Então, acho que tu está trazendo essa pauta, porque tu, melhor que ninguém, pela experiência que tu tem na universidade, no hospital, na gestão lá da Bahia, enfim, acho que tu sabe como isso é desafiador. E aí nós entramos, inclusive, lá na questão das infusões e de como essa pessoa faz a infusão, porque nós entramos com os biosimilares, né, e os biosimilares trouxeram o fim de alguns programas, né, de laboratórios que, então, forneciam, né, disponibilizavam para os usuários dos medicamentos a infusão. Então, esses usuários deixaram de ter as infusões.
E o SUS não estava tudo muito cômodo, né? Se ele já recebia por essa parceria, então ninguém estava preparado para disponibilizar para esse usuário a infusão, a agenda para ele fazer essa infusão. E isso complica bastante. Então, aquele usuário sai da farmácia com uma tecnologia de alto custo, mas ele não sabe ainda aonde fazer a infusão. E isso também dificulta o acesso, mesmo que ele tenha o medicamento em mãos. E por isso que a gente está debatendo esses temas aqui. Eu agradeço a minha amiga Simona Amaral, dizer aqui que você foi cristalina no diagnóstico, cristalina na direção dessa discussão, e que bom que o FAF 2025 está trazendo esse debate de inovação, acesso e sustentabilidade. Eu queria te agradecer. Obrigada. Dizer que foi um prazer. E esta parceria aqui, o FAF, né, o FAF 2025 está trazendo uma parceria entre o INAF e o Laboratório Axê, trazendo os principais destaques do Congresso, né, os principais highlights desse Congresso, e um deles é o nosso tema central: inovação, acesso e sustentabilidade. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. E até a próxima. Obrigada. Saúde e acesso. Edição especial Showcase FAF 2025. Em parceria com a Axê, mais vida para você.